Bom dia! Vamos lá para a nossa aula de matemática? Na nossa aula de matemática de hoje, nós iremos falar sobre temperatura. Então, a tia está aqui, ó, fora e vai mostrar a vocês como está o tempo. E aí? Como é que está o tempo hoje? Hein? Como é que está? Hã? Como é que está o tempo? Está quente ou está frio? Hein? Olha lá para o céu. Como é que está hoje? Hein? Olha aí, enquanto a tia está exibindo para vocês aqui o tempo, né? E uma visão aqui da escola, a tia vai ler um texto que tem lá na página 46 de matemática. Olha aí. Leia o texto a seguir sobre temperatura. Neste país, nosso país é muito quente. É frio ou é calor? Hein? Nosso país é muito grande, ao mesmo tempo em que determinada região pode apresentar temperaturas muito baixas, em outras temperaturas podem ser mais altas, né? Quem mora em Curitiba, por exemplo, está acostumado a baixas temperaturas. Por isso, pode achar que 18 graus Celsius é fresquinho. O mesmo não acontece com quem mora em Salvador, pois está acostumado com temperaturas mais altas e pode achar que é frio se estiver 18 graus Celsius, hein? E a nossa temperatura de hoje? Vocês acham que, ó, tá frio ou tá quente? A tia mostrou para vocês aqui como é que tá o céu, ó. Como é que está o tempo hoje, não é? Desde quarta-feira que nós temos tido chuvinhas finas, né? Mas está chovendo. E aí? Como está o tempo agora, né? São 7h30 da manhã, esse horário que a tia está gravando a aula. Então, como é que está o tempo? Hein? Ó, você acabou de ler no texto que a sensação de frio ou calor, de repente, em grande parte da temperatura com o qual estamos acostumados, né? O que é temperatura? O que é temperatura? É a medida utilizada para sabermos se um corpo ou um ambiente está quente ou frio. Tudo bem? Observaram como é que está o tempo? Ó, como está o tempo hoje? Observem que, ó, as nuvens, o céu está, ó, nublado, aparecem umas nuvens ali. Tá vendo, ó? Olha lá, como é que está o céu. Está nublado, o sol tá ali escondidinho, né? Que agora há pouco choveu, olha aí, tem umas poças de água aqui no chão. Então, agora há pouco choveu. Como é que está o tempo agora, nesse momento? São 7h30 da manhã. Então, como é que está o tempo? Tá quente ou tá frio? Vocês estão deitadinhos ainda? Sim? Então, olha como é que está o tempo. Está nublado, não é? Agora a tia vai voltar lá para a sala, vai mostrando a vocês a sala, tá bom? E nós vamos finalizar nossa aula aqui na sala, tá certo? Então, vamos lá. A tia falou para vocês lá fora sobre o quê? O tempo. Quente ou frio? Como é que está o tempo lá fora? Vocês observaram? Né? Ó, são 7h30 da manhã. Ontem também choveu, hoje já choveu. Como vocês perceberam, tem umas poças no chão, não é? O céu está nublado, está com nuvens. Então, agora, nesse momento, como é que o tempo está? Hein? Nublado. Então, tá quente ou tá frio? Não é? Pode ser que no decorrer da manhã ou no decorrer do dia, né, essas nuvens passem, o céu fique azulzinho, o sol apareça, não é? Então, nós estamos falando sobre o quê? Temperatura. Que a temperatura é o quê? É a medida utilizada para sabermos se um corpo ou um ambiente está como? Quente ou frio. Quando nós estamos com calor, quando o tempo está quente, nós usamos o quê? Que tipo de roupa? Roupinhas leves, não é? Bermudas, não é? E quando está chovendo, quando está frio, hein? Quando está frio, nós usamos o quê? Roupas mais quentinhas, agasalhos. Se sairmos à rua, precisamos estar ou de capa de chuva ou de guarda-chuva, não é? Então, tudo isso é o quê? É a temperatura. Quando chove, claro que vai esquentar, vai ficar o tempo mais quente. Não. Quando chove, desculpa, vai ficar como? Mais frio. E quando a chuva passa, fica como?
fica quente, né? Quando a chuva passa, fica quente. Quando chove, fica mais frio, não é? Então, vamos lá. A temperatura, ela é dada por grau Celsius. E como é que nós medimos a temperatura? Que instrumento é esse que nós podemos medir? A temperatura do nosso corpo e a temperatura do ambiente. Quando nós estamos doentinhos, estamos quentinhos, né? Qual é o instrumento que é utilizado para medir a temperatura? Muito bem, o termômetro, não é? Então, tem o termômetro, tem aqueles vários termômetros, vamos lá, são 3, ó, na página 47, ó. Para medir a temperatura, usamos o quê? O termômetro, né? Termômetro digital para o ambiente, né? Como é esse termômetro digital, tia, para o ambiente? Lá, aqui na Augusto Soares, próximo ao Via Sul, ao lado do Habib's, tem um termômetro de ambiente. Lá esse termômetro está marcando o quê? A temperatura do tempo, né? Então, é usado para medir a temperatura do ambiente. O termômetro de mercúrio para o corpo é aquele fininho, como vocês podem observar aqui, ó. É usado para medir a temperatura do corpo. Tem outro também, tia, que é utilizado, sim, que ele também é um digital, onde nós colocamos abaixo do braço, né? E ligamos. Quando ele mede, quando ele já tem certeza da temperatura do nosso corpo, ele avisa. Como? Como se fosse um bipzinho, né? Na casa de vocês tem esse, já utilizaram? Então, esses são os 3 tipos de termômetro. O do ambiente e 2 que medem a temperatura do corpo. Ah, tia, mas tem outro? Tem sim. Tem sim, tem aquele outro que parece uma pistolazinha, onde eles estão sendo utilizados bastante quando nós entramos em alguns ambientes. Por exemplo, aqui na escola, a tia Val, lá da portaria, ela tem um, enquanto ela fica aferindo a temperatura de quem entra. Vocês já devem ter, quem está frequentando a escola, sabe, já viu esse termômetro, e quem frequenta outros lugares, por quê? Em outros departamentos, em outros ambientes, há sempre uma pessoa na entrada do ambiente aferindo a temperatura e pondo álcool em gel nas mãos das pessoas, não é? Então, a temperatura é medida por meio da escala Celsius, que foi criada em 1742 pelo cientista Anders Celsius, por isso esse nome. Ele atribuiu o grau zero à temperatura da água, no momento em que ela congela. E o grau 100 a temperatura da água no momento em que ela ferve. Essa escala é utilizada no Brasil e em outros países. Quando a água está gelada, né, está muito fria, então ele denominou o quê? Grau 0. E quando a água está em ebulição, o que é isso, ebulição, tia? Quando a água está lá na panela, fervendo, então é o grau 100. 0 é a água congelada e 100 é a água em ebulição, é a água quando está fervendo, não é? Pronto, ó, na página seguinte, a tia tem exemplos aqui de como medir a temperatura. A tia vai fazer assim, dá pra visualizar? Dá. Aí tá lá o termômetrozinho, ó, peraí, o termômetrozinho, né? E nesse termômetro, o que é que nós podemos observar, tia? Nós observamos o quê? Que ele tem números, pronto. Esse grau é determinado pelo Czinho, ó, o C de Celsius, não é? Que é o nome de quem criou. Então, é igual a uma régua. Sim, ele é igual a uma régua, ó. Ele tem os números, né? Ele tem os números, de 1 a 5 até para o outro. Ele tem os números igual a uma régua. Tia explicou, né? Então, quando esse instrumento é posto em alguém que está acima da temperatura, qual é a nossa temperatura normal do corpo? 36 graus Celsius. A nossa temperatura do corpo é 36 graus. Tia, e se for acima dos 36? Já está febril. O que é febril, tia? Que já está quase com febre, já está em estado de alerta. Quando você está em estado de alerta, quer dizer que o seu corpo não está bem e você precisa tomar alguma medicação quando está acima dos 36. Por isso que
Nesse momento de pandemia, quando as pessoas chegam em determinados ambientes, a temperatura deles é aferida. Por quê? Porque você só pode permanecer em um ambiente se a sua temperatura estiver igual ou um pouco abaixo de 36. Se for acima de 36, a pessoa não poderá frequentar esse ambiente. Por quê? Porque todos vocês sabem que Covid-19 ele é um vírus. Então, e a febre é um dos sintomas desse vírus. Então, se você está acima dos 36, não é permitido a sua estadia nesse ambiente. Pronto? Então, não é? Olha aí. Lá no nosso termômetro, ele vai marcar de que maneira? Quando é o termômetrozinho de mercúrio, né? Ele vai, se a pessoa está com febre, né? Ele vai, tem uma listrinha lá e ele vai marcar a temperatura do teu corpo. Se você tiver com 36, muito bem, você não está com febre. Se ele ultrapassar os 36, 38, pronto, ele está com febre e é necessário que seja medicado. Tudo bem? Entenderam? Esse aqui que a tia desenhou é um exemplo de termômetro de mercúrio. O outro termômetro, né, que também é para medir a temperatura do corpo, ele é aquele outro termômetrozinho que no momento que ele mede a temperatura, ó, ele é digital, aparece o número igual ao número de um relógio, né, a temperatura da pessoa. Então, quando a temperatura é medida, já foi aferida, né, ele vai despertar, ele vai dar um sinal para a pessoa que está utilizando, como se fosse um bip, e vai marcar a temperatura corporal dessa pessoa. Tudo bem? Então, para finalizar, vocês irão realizar as atividades propostas, tá bom? Lá na página 49 tem falando de amplitude térmica. Amplitude térmica é o quê? É a variação da temperatura do tempo, não é? Nos jornais, sempre tem a moça do tempo. Quem é essa moça do tempo? É aquela moça que vai falar sobre a temperatura, sobre o que vai ocorrer, né? É uma previsão. Tia, então é certeza? Previsão, ela está prevendo. Não é bem certeza. Então, que nem a tia iniciou no início da aula, né? Que a tia mostrou lá no início da aula, perguntando como. Como é que tá hoje? Por exemplo, nesse horário, 7h40, tá quente ou tá frio? Hein? Isso é o quê? Uma amplitude térmica. Agora está razoavelmente frio. Não vamos saber o que vai acontecer no decorrer da manhã, no decorrer do dia, né? Então, vocês acham como vai ficar o dia? Quente ou frio? Hã?